Boa noite, meu nome é Thales e eu vou apresentar meu trabalho sobre o módulo de fungos. Meu objetivo é relembrar os assuntos mais relevantes e os que mais me chamaram a atenção durante as aulas, leituras e pesquisas, e aplicar o que estudamos no dia a dia e tentar passar um pouco desse conhecimento para minha mãe, Juliana, que já me confessou que não gosta nada de fungos. Realmente não sou muito fã de fungos, principalmente quando eles aparecem em lugares que não deveriam. Além da minha mãe, todas as pessoas com quem conversei sobre fungos nos últimos dias tiveram uma reação parecida, quase sempre somente com uma visão negativa dos fungos, sem ter ideia da importância desses organismos para a vida. Devo admitir que eu também fui pego de surpresa por muitas informações sobre os fungos que eu não sabia. Mas assim como eu, acredito que você irá se surpreender positivamente com os fungos. Por exemplo, você sabe qual é o maior organismo vivo do mundo? Acredito que seja a baleia. O maior organismo vivo do mundo é um fungo do filo Basidiomycota. Cientistas acreditam que esse fungo está crescendo há mais de 1900 anos e tem seu tamanho de aproximadamente 1.200 campos de futebol. E esse fungo se alimenta de quê? Os fungos não conseguem produzir seu próprio alimento, como as plantas. Eles se alimentam por absorção de nutrientes presentes em fontes vivas ou mortas. O interessante é que por muito tempo esse fungo viveu em equilíbrio com a floresta ao seu redor. Porém, devido às ações do homem, esse equilíbrio foi quebrado e o fungo está destruindo a floresta. Essas duas imagens foram encontradas em casa em alimentos que ficaram muito tempo guardados. O primeiro acredito que seja um ascomicota, por possuir essa característica bem escura, parecida com a podridão radicular causada por ascomicotas. O segundo parece um zigomicota. Vendo essas fotos, você considera os fungos bons ou ruins? Acredito que sejam ruins, por causar o desperdício em alimentos. Mas mesmo que a decomposição de alimentos seja ruim pelo fato do desperdício, esse processo é muito importante, pois mantém o ecossistema suprido com nutrientes inorgânicos, que são importantes para o crescimento vegetal. A decomposição libera de volta para o ambiente importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos dos alimentos vivos. Pense como seria a vida se todos os organismos que morressem não fossem decompostos. Teríamos corpos de animais, plantas mortas e uma enorme quantidade de lixo que nunca iria sumir. Quantos tipos de fungos diferentes existem? A diversidade dos fungos, na minha opinião, é uma das coisas mais interessantes sobre esse assunto. Muitos micologistas reconhecem atualmente 5 principais grupos de fungos. Eles se dividem em quitrídeos, que têm cerca de 1.000 espécies, zigomicetos, também com 1.000 espécies, glomerulomicetos, que têm 160 espécies, e ascomicetos e basidiomicetos, que são os maiores, com aproximadamente 65.000 e 30.000 espécies, respectivamente. Os fungos também são muito importantes na culinária. Isso eu sei, eu já li que o fermento biológico que uso para fazer o pão caseiro é um tipo de fungo. Mas de qual filo é essa espécie usada na fermentação do pão? O Saccharomyces cerevisiae é uma ascomicota e também pode ser usado na produção de vinho e cerveja. Então ele é do mesmo filo do outro fungo que causa a decomposição do aipim? Isso é possível devido à alta diversidade desse grupo? Exatamente, como vimos antes, o filo Ascomycota possui mais ou menos 65.000 espécies, e isso possibilita que os fungos do mesmo filo possam atuar de formas diferentes na natureza. Já o champignon é um basidiomycota, mesmo filo do Armillaria solidipes, que falamos no início do trabalho, mas esse acho que você já conhecia. Sim, tanto o champignon quanto o outro, Basidium miceto, são mais fáceis de identificar. Esse último também acredito que seja um basidiomycota, que causa ferrugem em folhas. A principal função desse fungo seria então a decomposição? Exatamente, vai repor os nutrientes na base do ecossistema. Sem os decompositores, o carbono, o nitrogênio e outros elementos químicos ficariam retidos na matéria. Os basidiomicetos são importantes decompositores de madeira e outros materiais vegetais. De todos os fungos,
Certos basidiomicetos são os melhores na decomposição de lignina, um componente abundante na madeira. Muitos fungos orelha de pau decompõem madeira de árvores fracas ou danificadas e continuam a decompor a madeira após a árvore morrer. Os fungos podem estabelecer relações mutualísticas ou parasitárias com animais, plantas, algas e cianobactérias. Relações mutualísticas é aquela em que ambas as espécies são beneficiadas de alguma forma. Um exemplo que acho muito interessante é a relação dos fungos com as formigas cortadeiras. A formiga, por não conseguir digerir celulose, leva a folha para sua colônia de fungos, que convertem o material vegetal em uma fonte de alimento que a formiga consegue digerir. Você acha que um conseguiria viver sem o outro? Acredito que os fungos dariam um jeito, mas as formigas não sei. Essa interação já ocorre há mais ou menos 50 milhões de anos. Na minha opinião, esse nível de dependência é tão alto que nem as formigas, nem esse tipo de fungo poderia sobreviver sem a ajuda um do outro. Já que eu falei de uma relação mutualística entre formigas e fungos, existe uma outra interação, porém essa é parasitária, ou seja, os fungos se beneficiam da formiga que é afetada. Nesse caso, a formiga, quando infectada por um fungo, apresenta mudança de comportamento, e por isso é chamada de formiga zumbi. As formigas são contaminadas quando entram em contato com os esporos dos fungos espalhados no ambiente. Após essa contaminação, as formigas continuam desenvolvendo suas atividades normalmente. Estes esporos passam a germinar e o fungo se desenvolve penetrando no corpo da formiga e se alimentando de suas estruturas musculares. As hifas do fungo se espalham pela região do cérebro e da mandíbula. O sistema nervoso central da formiga é atingido e, nesse período, elas apresentam um movimento desordenado e trêmulo. A formiga se afasta do formigueiro e é induzido a buscar áreas de vegetação. O fungo controla os músculos mandibulares da formiga, que fixa as mandíbulas em uma folha ou uma região da planta, permanecendo assim até morrer. Alguns dias, em alguns dias, essas estruturas do fungo são projetadas para fora do corpo da formiga, que são responsáveis por liberar milhões de esporos que poderão infectar novas formigas. Eu classificaria como as comicota ou basidiomicota, mas acredito que é um as comicota. Essas são algumas fontes que eu utilizei para fazer o trabalho, e é isso. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.